Olá, eu sou a Aru de Oliveira, da ECOA Consultoria Pedagógica, e eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a diversidade de gênero e o papel da boneca. E para falar um pouquinho sobre isso, eu quero primeiro me apresentar. Eu sou uma pessoa transgênero, não binária, me utilizo dos pronomes elo, delo e ele, dele, e tenho uma trajetória com uma relação próxima, né, com a boneca Waldorf desde criança. Eu estudei em uma escola Waldorf durante toda a minha educação básica, depois eu fui cursar pedagogia, depois eu cursei a pedagogia Waldorf, fiquei durante alguns anos em escolas públicas, depois disso atuei em escolas Waldorf como professora e como coordenadora também da parte pedagógica. Então, tive uma relação estreita com a boneca, trabalhando principalmente nos anos iniciais, né, da primeira infância. E a minha relação com a boneca veio dessa experiência e também da minha vivência enquanto uma pessoa transgênero e todo o meu estudo dentro das lutas sociais, da percepção, da perspectiva das pessoas que estão à margem da sociedade em relação a respeito e dignidade. E aí, então, fiz um estudo em relação à boneca, o que a boneca tem a ver com a identidade de gênero, né? A minha formação, ela também é em compreender a identidade de gênero e a sexualidade no campo da educação, no campo, inclusive, da primeira infância, e compreender como isso se estabelece, como isso aparece, como isso se encontra, como pensar numa educação mais respeitosa, mais justa e mais diversa. Então, nesse sentido, é claro que a boneca perpassa diretamente o meu estudo. E aí eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês esse caminho, né? Porque primeiro, a gente sabe que a boneca, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento do brincar infantil, porque ela simboliza o ser humano. Ela é um grande símbolo do ser humano. As bonecas são brinquedos que representam o ser humano e ajudam na elaboração das emoções, da construção da autoimagem da criança, ajudam a desenvolver habilidades socioemocionais, a simular as interações sociais, a digerir o que ela viveu e desenvolver empatia, respeito. Tantas coisas são importantes para ela, né? E aí, então, eu queria falar com vocês para a gente entender o que a boneca tem a ver com a identidade de gênero. Primeiro, a gente precisa entender o que é identidade de gênero. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês um pequeno letramento bastante simples para que a gente consiga entender um pouquinho esse termo, né? Vamos lá, a gente tem quatro termos diferentes que constituem partes muito importantes da existência humana, né? E esses quatro termos diferentes, eu vou apresentar ele aqui para vocês, e a gente observa que tem aspectos físicos, materiais, da nossa parte biológica, tem aspectos da nossa interação e expressão no campo social, no mundo, e tem aspectos da nossa individualidade, do nosso eu, da nossa unicidade, que é algo que não é material, não é só a nossa expressão física, mas é a nossa reflexão sobre nós mesmos, como a gente se reconhece, como a gente se sente, como a gente se percebe, né? Como é a nossa consciência sobre nós próprios. Então, esses diferentes aspectos, a gente vai ver que existem quatro diferentes palavras que tocam eles, quatro diferentes termos que tocam essa construção toda do sujeito. Então, vamos lá. Um termo é sexo biológico. Vocês sabem o que é sexo biológico? Todo mundo tem um sexo biológico. Existe o sexo biológico masculino, que é com todos os órgãos de reprodução, toda a genitália e órgãos de reprodução, com o pênis, o saco escrotal e toda a construção da genitália para a reprodução do sexo biológico. Existe o sexo biológico feminino,
que é com a vulva, vagina, ovários, trompa, toda essa constituição, né? E existe também as pessoas intersexo, que são pessoas que têm uma constituição fisiológica diferente dessas duas, que têm encontros entre ambas, né? Então, às vezes, é uma pessoa que nasceu com o pênis e com o útero, ou que nasceu com parte, né, da vulva e também do pênis, ou que nasceu, enfim, com diferentes constituições. Existem mais de 50 diferentes constituições da genitália humana, né? E às vezes a gente tem uma visão um pouco reduzida, entendendo que existe só sexo biológico masculino e sexo biológico feminino. Mas não, existe uma diversidade, uma gama, um espectro muito maior de combinações de como o corpo humano ele pode aparecer, como ele pode nascer, como ele pode se constituir, né? Então existem essas três variações: sexo biológico feminino, masculino e intersexo, né? Aí, isso é a nossa parte física, a nossa constituição física. E o que vai delimitar o que é o nosso sexo biológico? São os nossos hormônios, a nossa constituição fisiológica, a nossa constituição de DNA, né, cromossômica. Então, tudo isso é o que vai constituir o meu sexo biológico. Agora, existe outra coisa muito diferente do sexo biológico, mas claro, tem relação, por quê? Porque somos um ser único, né? Mas existe uma outra coisa que fala sobre o sujeito, que se expressa no sujeito, mas que não tem necessariamente uma ligação com essa produção do corpo ligada a essas características do sexo biológico, que é o quê? Que é a identidade de gênero. Identidade de gênero é como eu me percebo no mundo, está relacionado com a minha reflexão, a minha capacidade de pensar, imaginar, reconhecer e sentir a mim mesmo. Então, a identidade de gênero, ela é algo completamente subjetivo, ela é algo completamente não palpável, né? A gente pode falar que é suprassensível. Então, o meu sexo biológico, ele é sensível ao meu tato, ao meu olhar, aos meus sentidos humanos, aos meus sentidos básicos, né, de percepção do mundo, e a minha identidade de gênero, ela é algo suprassensível, algo que é invisível, eu não posso tocar, não está no meu corpo, não está na minha genitália, não está no meu pé, no meu joelho, não está em alguma parte do meu corpo. Está na minha percepção de mim mesmo, como eu me identifico, como eu me percebo enquanto sujeito no mundo. Claro, de acordo com cada cultura. Então, existem diversas identidades de gênero. Quais são as que a gente mais conhece? São as identidades cisgênero, que é o homem, né, que tem uma constituição biológica com um pênis, então esse é o homem cisgênero, e a mulher, que é a que tem a constituição com a vulva, com essa genitália que traz a vulva, né? Então, isso a gente costuma conhecer com muita facilidade, entender. Ah, um homem cisgênero, uma mulher cisgênero. Mas existe também, assim como no sexo biológico, existe um grande espectro de vivências entre tudo isso, né? De pessoas que se percebem diferente dessas duas, como se fossem duas caixinhas, né? De denominações, existem uma outra infinidade de vivências entre e fora dessas caixas que também são válidas, também são saudáveis, também são possíveis, que a gente fala que são pessoas transgênero, né? Pessoas que transicionam do gênero atribuído a ela ao nascimento. Então, era uma menina porque nasceu com uma vulva, foi reconhecida como uma menina, foi atribuído isso a ela ao nascimento, e a partir do momento que ela consegue se fazer essa reflexão sobre ela própria, a partir do momento que essa pessoa consegue perceber e parar para fazer esse momento de autoeducação, autorreflexão e se identificar, parar para olhar para a sua identidade de gênero, pode ser que ela
confirme e diga: sim, me identifico como uma mulher. Para mim, esse papel, essa constituição do que isso significa na sociedade faz sentido para mim. Então, sim, sou uma mulher. Mas pode ser que essa pessoa seja uma pessoa transgênero, né? Transicione desse lugar imposto no nascimento e se identifique como um homem, por exemplo, ou se identifique enquanto uma pessoa não binária. O que que é isso? É uma pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher. Mas então, olha só, existe, né, uma grande gama de possibilidades de se viver sendo uma pessoa transgênero. Pode ser uma mulher transgênero, um homem transgênero, ou uma pessoa não binária, né, que transita para outros lugares dentro desse grande espectro, dessa grande linha possível, desse grande universo possível de identificação. Por quê? Porque a identidade de gênero diz sobre algo único que eu percebo sobre a minha existência. Então, ele precisa ser só dentro das perspectivas homem e da perspectiva mulher, a partir da genitália, a partir do que foi atribuído à criança no nascimento? Não. A identidade de gênero, ela é justamente a percepção que cada sujeito percebe e nomeia a si próprio. Então, existe uma gama infinita de possibilidades de se reconhecer, né? Então, trazendo isso, né? A gente viu que é sexo biológico, que é como a minha genitália, como a minha constituição física se apresenta. Olhamos o que é identidade de gênero, que é como eu me percebo e nomeio a mim mesmo. E existem outras duas coisas, que é expressão de gênero, vamos olhar para essa agora. Expressão de gênero é como eu me expresso no mundo, né? Como eu expresso o meu gênero, como eu expresso o que eu reconheço de mim mesmo. As escolhas que eu faço para me expressar, para me comunicar no mundo, para estar no mundo. Então, pode ser, por exemplo, o corte de cabelo, pode ter um corte de cabelo curto, comprido, grande, pintar o cabelo, usar tranças, usar black power, usar um coque, posso querer usar de diversas formas o meu cabelo, né? Então, o cabelo a gente escolhe de acordo com o que, como se sente mais, como aquilo representa mais naquele momento. E faz sentido de se expressar no mundo daquela forma. A maquiagem, ela é um elemento que pode ser usado, pode não ser usado, independente de quem está ali, né? Qual é esse sujeito. A roupa, eu posso usar um vestido, uma saia, um shorts, uma calça, uma roupa assim, uma roupa assada. Existem muita diversidade na possibilidade de vestimenta, né? Eu posso ter uma voz mais aguda, uma voz mais grave, eu posso gostar de me comunicar de uma forma com uma voz um pouco mais grave, eu posso gostar de cantar com uma voz aguda, mas em momentos diferentes eu gosto de usar uma voz grave, ou eu gosto de usar um tipo específico de voz. O meu comportamento, se eu falo como eu, né, usando as mãos, se eu gosto de usar as mãos para me expressar, para me comunicar, se eu gosto de andar de tal forma, se eu gosto de sentar de perna cruzada, de perna aberta, de perna com os dois pés juntos, se eu gosto de ajoelhar. Então, tudo isso é sobre a expressão de gênero, ou seja, como que eu expresso quem eu sou a partir do meu comportamento, a partir das minhas escolhas de aparência, né, a partir da minha escolha de como se colocar no mundo. Parte disso também é o pronome, como eu me apresentei com vocês, né? Dizendo que eu uso o pronome neutro e masculino. Então, parte dessa escolha de como é mais confortável, faz mais sentido para que o meu eu se expresse no mundo, é também pensar nos pronomes de tratamento. Então, a gente observou, né? Sexo biológico, como o meu corpo se apresenta. Identidade de gênero, como eu me reconheço e como eu me nomeio e me reconheço no mundo, né? Expressão de gênero, como eu me expresso no mundo, como eu me coloco no mundo, a partir de quais elementos. E a outra coisa são as interações
sexuais afetivas, que é a minha orientação sexual, que eu posso ser homossexual, heterossexual, me relacionar com mulheres, com homens, com pessoas não binárias, enfim, com mais de um gênero. O gênero não faz diferença em relação a como eu e com quem eu me relaciono. Então, tudo isso, né, está relacionado com as relações que eu estabeleço com o mundo. Então, olha só o que a gente observou. Sexo biológico é sobre a minha parte física, né, apresentada no mundo. Identidade de gênero é sobre a minha construção subjetiva de quem eu sou e como eu me constituo na sociedade. Expressão de gênero é como eu me apresento para o mundo, como eu me expresso para o mundo, como eu consigo expressar quem eu sou a partir dessa corporalidade que eu tenho, como eu vou expressar quem eu sou, né? Então, olha só, só olhando para esses três elementos, a gente já tem muitas coisas para conversar em relação à boneca. Por quê? Porque a boneca, como a gente falou, né, a boneca ela é esse elemento fundamental de representação, de simbolização do humano, tão importante para a criança poder construir a sua autoimagem, elaborar relações, expressões e construir a sua identidade. Então, a boneca é uma forma de externalizar quem ela é, como ela vê o mundo, olhando de fora, para que ela possa fazer outras configurações, outras uniões de entendimento sobre tudo isso, né? Como é que ela vai agrupar isso, como é que ela vai se perceber. Então, olha só, são muitos elementos diferentes. E aí, pensando que a boneca tem esse papel tão fundamental, queria fazer uma pergunta para vocês. Como você se sentiria se você não pudesse expressar quem você realmente é? Como você se sentiria se não pudesse expressar quem você realmente é? Você pode imaginar? Então vamos lá, né? Agora a gente vai fazer um pouquinho dessa relação sobre o que a boneca tem a ver com toda essa construção, né? Queria trazer para vocês que, olhando aqui, né, existe uma percepção de sociedade que a gente gostaria de construir, que é uma sociedade mais diversa, uma sociedade respeitosa, em que cada eu, cada individualidade, cada sujeito pode existir sendo quem é, pode se colocar no mundo e vai ser respeitado. Né? Uma sociedade onde caiba no campo da individualidade, no campo de cada sujeito, no campo cultural, no campo dessa desse invisível de cada um e do mundo, que a gente tenha a liberdade para se expressar, né? Que cada sujeito tenha a liberdade de se colocar o seu eu para se apresentar e atuar no mundo, né? Então, pensando nessa perspectiva, se a gente quer uma sociedade que seja mais diversa, mais respeitosa, a gente tem que pensar numa sociedade que seja mais inclusiva, né? Que a gente não deveria começar a mudança só lá pensando que tem gente fora da sociedade, excluída da sociedade e que a gente vai precisar incluir. Mas como é que a gente pensa nesse processo de inclusão, não só lá quando a gente já tem um problema social em relação à exclusão, né? Como é que a gente consegue pensar isso em relação desde a infância, na construção do sujeito, para que ele não seja marginalizado nos seus direitos, na sua integridade, no respeito da sua existência, né? Então, como é que a gente pode pensar? E aí é nesse ponto que a boneca entra, porque a boneca ela vem ajudar na construção do que é o sujeito desde o início, né? Então, quando a gente vai pensar que cada sujeito é único e cada sujeito pode escolher, cada sujeito é único e isso não é uma escolha, né? Isso é um ponto importante. A identidade de gênero não é uma escolha da pessoa, é um reconhecimento de quem você é. Agora,
A expressão de gênero é uma escolha de ver como que eu me sinto mais coerente, como é que é mais uma forma coerente de me expressar no mundo, né? Então, as roupas, os cabelos, o pronome, a forma de andar, os comportamentos, tudo isso eu vou escolher como eu vou me apresentar para o mundo de uma forma que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável, né? Então, cada sujeito faz as suas escolhas diárias de como vai se apresentar para si e para o mundo. E quando a gente vê que a boneca ela tem esse papel fundamental na construção da percepção do humano e da elaboração do humano para a criança, como que a gente percebe, sendo que a boneca ela muitas vezes se apresenta de uma forma estereotipada de expressão de gênero, né? Como que é a roupa das bonecas? Como que é o cabelo da boneca? Como que ela se expressa, né? Se ela é um representante de um sujeito no mundo, como que ela está se expressando, né? Então, o que diz sobre nós como sociedade quando a gente vê que as bonecas são divididas rigidamente, né, entre meninas e meninos, ignorando várias nuances e complexidades da identidade de gênero, né? Como, o que diz sobre a nossa sociedade? O que diz para a criança sobre as possibilidades de reconhecimento dela no brinquedo, na boneca, na representação humana? Então, eu trago essa reflexão para que quando a gente vá fazer bonecas, apresentar bonecas para as crianças, a gente compreenda que existe sim um grande impacto que as bonecas fazem na formação da identidade e da expressão de gênero. Se uma boneca de cabelo comprido está sempre apresentada com vestidos, o que ela mostra para mim sobre possibilidades de expressão? E essa boneca vai ser chamada de menina e talvez vai fazer coisas de menina. O que são essas coisas? E se uma boneca, se vocês repararem, as bonecas de cabelo curto, elas normalmente estão vestidas com shorts, calça, uma camisa, camiseta ou um macacão. A gente olha para a boneca e já pensa um menino, a partir de um padrão de expressão de gênero, a partir de uma forma estereotipada de se poder se expressar no mundo. E o que a criança está aprendendo com isso? Onde está a possibilidade da diversidade? Como que ela vai elaborar algo que ela nunca viu? Como que ela vai poder se identificar com outras vivências e saber sobre a amplitude de possibilidades que ela tem de se expressar no mundo, se isso não é apresentado para ela pela boneca, que é esse elemento tão fundamental da apresentação do humano para a criança, da apresentação e representação, onde ela elabora tantas coisas, né? Então, essa é uma grande pergunta, reflexão que eu trago quando a gente vai apresentar boneca. Então, que as bonecas, elas possam ser mais diversas na sua apresentação, mostrando que a roupa, mostrando que o cabelo não vai fundamentar quem a pessoa é, mas que são possibilidades amplas, né, de escolhas de como se apresentar. Então, isso vai trazer para a criança um lugar de pertencimento se ela se identifica com essa possibilidade mais ampla, né? E fora desse padrão instituído na sociedade. Se isso for algo importante para o eu dela, ali ela vai encontrar uma forma de se perceber e se colocar. Isso vai ser importante para ela, né? Então, as bonecas, tem um estudo, né, de Levi Carter, de 2015, que ele afirma que as bonecas ajudam as crianças a projetar e explorar suas próprias identidades e emoções. Então, como que a gente pode esperar que as crianças se sintam livres para explorar as suas identidades quando os brinquedos que a gente oferece para ela têm regras rígidas de como devem ser e se comportar, né? Bom, então às vezes as bonecas, elas reforçam os estereótipos de gênero, elas limitam a capacidade da criança de explorar,
de brincar, de se expressar de uma forma mais ampla, né? E então, assim, quais seriam os passos que a gente pode tomar no nosso papel enquanto educador, enquanto apresentador da boneca para a criança, para promover uma representação mais inclusiva e diversificada na prática? Como que a gente pode fazer isso? Né? Então, primeiro é pensar no cuidado em relação ao reforço desses estereótipos para que a gente possa apresentar bonecas diversas, com cores de peles diferentes, com constituições corporais diferentes, e que essas roupas e cabelos também possam se apresentar de formas diferentes. E outra coisa muito importante que eu queria trazer para vocês: se a boneca ela apresenta o ser humano e faz parte da constituição do ser humano ter uma identidade de gênero, e a identidade de gênero é algo que só eu posso atribuir a mim mesmo, é algo que eu percebo sobre a minha existência, sobre algo extremamente interior, subjetivo e relacionado com a minha interação com o meu sujeito. Como é que a gente pode apresentar a boneca para a criança, também ensinando as crianças e ensinando a humanidade a partir desse brinquedo, a partir da boneca, que são as pessoas que devem atribuir a sua identidade de gênero, que é cada um que deve se conectar, fazer um caminho de autoeducação, um trabalho de reflexão sobre a sua existência, para conseguir perceber quem é no mundo, né? Então, a minha sugestão é de quando as crianças apresentam e falam, essa boneca é uma menina, ou quando a gente vai apresentar a própria boneca para a criança, ao invés de dizer se é uma menina ou um menino, que a gente possa fazer para a criança o mesmo que nós deveríamos fazer no dia a dia com todas as nossas pessoas que estão em volta, né? Que é falar, pergunta para a boneca, entrar na fantasia da criança, entrar no brincar e dizer, eu não sei, pergunta para a criança, pergunta para a boneca se ela é uma menina, um menino, um menine, pergunta para ela, né? Então, eu queria compartilhar com vocês uma vivência onde eu acompanhei uma criança trans e, né, que já tinha uma dissidência de gênero, que já se identificava de uma forma diferente das outras desde que ela começou a falar. Ela já dizia: Eu não sou menina, eu sou menino. E a partir daquele momento, desde então, ela foi trazendo vários desconfortos e sofrimento em não se enquadrar numa expectativa que o mundo tinha dela, numa expectativa que a família tinha dela, numa expectativa que as amizades tinham dela. E esse sofrimento ela apresentava de diversas formas, inclusive no seu brincar. Então ela vinha muitas vezes para mim com as crianças, com a boneca de cabelo comprido e vestido e falava: "É uma menina?" E aí ela vinha com a boneca de cabelo curto e shorts e calça, como normalmente é apresentado, e falava: "É um menino?" E o que eu dizia para ela é: "Pergunta para a boneca o que ela é. Só ela sabe quem ela é. Então escuta bem que provavelmente ela vai falar." Aí a criança falava: "É uma menina." "Ah, então tá bom, então pronto. Então é uma menina", né? Então, dessa forma, a gente consegue ampliar as possibilidades da criança e encontrar um lugar de mais respeito, respeito pela diversidade, respeito pela expressão do outro. Então, que as bonecas que forem apresentadas no mundo, que elas possam ser diversas, que eu possa ter uma boneca que vai contar uma história sobre uma menina e que essa história, essa boneca, ela pode ser contada com uma boneca de calça e cabelo curto também. Se eu for contar uma história sobre um príncipe que fez um passeio, que esse príncipe ele possa ser também um personagem, uma boneca que usa vestido e cabelo comprido. Que a gente possa brincar e explorar a amplitude de expressões da identidade de gênero, para que elas de fato reflitam a realidade da diversidade humana. E não que elas ficam
presas a estereótipos de representações. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Essas reflexões, essa amplitude, né? Pensar como apresentar as histórias, os brinquedos, a construir uma cultura de maior inclusão e respeito desde cedo. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprecio e agradeço a presença de vocês. Tchau, tchau.